Glória a Deus. Tem mais pastor do que crente. Bênção, gente, bênção. Graças a Deus. Irmãos, nesses dias aqui nós somos muito ministrados. Muito ministrados. E como é o último dia dessa conferência, desse ano, 2025, nós temos 4 conferências aqui no Mevan que nós consideramos 4 conferências apostólicas. Na realidade tem 6, né? Porque tem a Casa do Oleiro também e o retiro de pastoras, mulheres pastoras. Mas a primícia, que é a conferência dos primeiros dias do ano, que nós nos dedicamos a jejum e oração e a nos esvaziar de tudo, que é a convenção dos filhos, que é essa data, que é a escola de julho, a última semana de julho. Nós temos uma escola lá no Mevan Sede, a semana inteira, manhã e noite, free também, você não paga nada. E o nosso retiro de pastores em setembro, não é? Essas 4 conferências nós consideramos são 4 marcos, 4 ventos, 4 pontos que nós nos movemos há muitos anos, muitos anos. E todas elas têm a sua identidade. A conferência dos filhos, o último dia, eu sempre gosto de falar, deixar uma palavra assim, pegar a tampa e botar na panela, né? Todo mundo falou muita coisa, todos nós falamos muita coisa, mas quem fez anotações sabe que se você ler as anotações que foram ditas, todos estão falando o mesmo caminho: arrependimento, quebrantamento, renúncia e vocação. E devoção, perdão. Arrependimento, quebrantamento, renúncia e devoção. E não tem como isso acontecer e você não atrair o fogo de Cristo. O fogo de Cristo, ele sempre destruirá aquilo que está destruindo você. Se você acender, se você fizer o altar, você não promove, você não produz o fogo, você atrai o fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Então, para ter fogo tem que ter altar. O seu trabalho é restaurar o altar do Senhor. Elias restaurou o altar do Senhor, mas ele não produziu fogo. O fogo ele pediu e Deus mandou. Nós não podemos ficar produzindo fogo. Produzindo fogo, porque fogo produzido é fogo estranho. E fogo estranho vai queimar o que não precisa e vai deixar de queimar aquilo que é necessário. Então o fogo de Cristo, ele sempre destruirá aquilo que está destruindo você. Fala comigo, fogo de Cristo. Deus quer derramar fogo sobre a minha vida? Não, Deus não quer derramar fogo simplesmente. Deus quer que você pare de correr atrás do incêndio e você comece a incendiar. Que você pare de correr atrás de incêndio. Vou para lá porque lá tem avivamento, vou para cá porque aqui tem avivamento. Já até me sugeriram botar na entrada de Itajaí, cidade do avivamento. Não, irmão, eu não sou louco de fazer uma coisa dessa, porque, mas é profético. Não, assim, Deus não fechou monopólio com nenhuma cidade. Deus não fechou monopólio com nenhum ministério. Amém? Se uma pessoa sozinha, ela entrar num quarto, ela fazer um altar para o Senhor, o fogo de Deus virá sobre essa pessoa. A glória de Deus virá, e Deus só precisa de um incendiando. E se um atrair esse fogo, o fogo de Cristo vai te levar a viver intensamente no Espírito. Vai te renunciar, como foi dito aqui, vai te levar a renunciar facilidades. Facilidades essas que não te preparam para ser intenso, para ser uma intensa mulher de Deus, um intenso homem de Deus. Intensidade, irmãos. Nós precisamos ser intensos. Você viu aqui passar nesse altar nesses dias homens, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, mas todos estavam incendiados com a glória de Deus. O fogo de Cristo, ele vai transformar as suas calmas horas em estudos profundos. Você vai querer mergulhar, você vai querer comer tudo que é de Cristo. Esses mergulhos profundos no coração de Deus através das Escrituras. Eles estão festejando que eles não sabem a luta que é. Daqui a pouco eles... Eles estão festejando ainda. Glória a Deus. Entra na fila aí que você vai ver o que é bom. Aproveita, tira foto, tira bastante foto para quando você estiver no dia ruim você lembrar dessas fotos.
Isso mesmo. O fogo de Cristo vai transformar as tarefas que massageiam o seu ego em um senso de responsabilidade pelo próximo. O fogo de Cristo vai queimar você de dentro para fora, vai transformar aquilo que você está acostumado a fazer sem paixão em lágrimas de quebrantamento. O fogo de Cristo vai intensificar você. O fogo de Cristo queimará tudo aquilo que rouba as suas prioridades. E não se opõe a isso, porque o fogo de Cristo vai organizar as prioridades dentro de você. O fogo de Cristo te ensinará a se maravilhar com o simples, com o comum, com o singelo, sem muito estrelismo, sem muito brilho. O fogo de Cristo na sua vida atrairá alguns e afastará outros. Se prepare para isso. O fogo de Cristo na sua vida vai atrair pessoas, mas também vai afastar algumas pessoas. É, pastor? É, vai. O fogo de Cristo na sua vida moverá você de lugares físicos para lugares espirituais. Está preparado para isso, irmão? O fogo de Cristo que não vai permitir que a vulgaridade de ninguém te aflinja mais, que a ofensa de ninguém te ofenda mais. O fogo de Cristo não vai permitir que o estilo de vida de mais ninguém te constranja. Se você estiver queimando o tempo inteiro, mesmo no dia mau, mesmo no dia da tristeza, se você estiver queimando, mesmo no dia que você não está eufórico, você pode estar queimando sem estar eufórico. As verdades de Cristo têm que queimar. E se nós não suportamos a verdade, é porque não há verdade em nós. Se nós não suportamos a verdade, é porque não há verdade em nós. A verdade do Senhor me constrange. O fogo de Cristo te dará um amor real pelos outros. Vai te levar para um nível de piedade. E não é uma piedade romântica, é uma piedade verdadeira. Você vai sentir compaixão pelos outros, não é para tirar foto. E quando você sair para ajudar alguém, antes de levar sua câmera, você vai levar seu coração. O fogo de Cristo vai colocar você, tornar você um homem, uma mulher de lágrimas. De lágrimas. Você vai chorar por gente que você não conhece. Você vai pedir perdão por gente que você não conhece. Você vai querer investir em gente que você não conhece. Você está me entendendo, querido? O fogo de Cristo te trará interesse pelos outros. Despertará em você o desejo de conhecer pessoas que você nunca quis conhecê-las. Por que eu não quis? Porque o modo de vida delas não combina com as suas crenças. Uau! O fogo de Cristo vai te fazer, vai te ensinar você a engolir seu ego, a soberba, a ostentação. O fogo de Cristo vai te ensinar a procurar coisas em você que você precisa se desfazer delas. Na hora da oferta eu até falei, deixa tudo aqui. Eu não estava me referindo só a dinheiro não, irmãos. Estava me referindo a tudo. Cada vez que você se encontra com Cristo, você tem que deixar alguma coisa sua para pegar alguma coisa dele. Cada vez que você vai para o altar, você deixa alguma coisa sua para pegar alguma coisa dele. Aleluia. Aquele povo queria água, Elias disse, então traga a água que vocês têm. Aquele povo queria chuva, então Elias disse, traz a água, 4 cântaros, traz mais 4 e traz mais 4. Me dá 12 cântaros aqui de água, vocês têm água em casa. Aquilo que você está pedindo, talvez você já tenha. Talvez você vai ter que soltar algumas coisas para poder pegar outras. O fogo de Cristo te dará descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Pastor, mas é muito difícil. Mateus ministrou hoje à tarde, pastor Mateus ministrou hoje à tarde, falando para a gente estudar, para a gente se preparar. E a gente tem gente, você sabe que tem gente que tem medo de estudar porque tem medo de perder o fogo.
Não, irmãos, o estudo é para organizar esse fogo que está aí dentro, que às vezes está queimando coisa que não é para queimar, e está deixando de queimar aquilo que necessita ser queimado. Olha o que diz Salmo 39, verso 3: quanto mais medito na tua palavra, mais o meu coração queima por ti. Quanto mais eu medito na tua palavra, mais o meu coração queima por ti. Então, quando você estuda, quanto mais você estuda, quanto mais você mergulha, mais você começa a queimar por Cristo. Nós estamos orando por mestres incendiados, por pastores incendiados, homens da Bíblia, homens das Escrituras, homens de um Cristo genuíno, de um Cristo ressuscitado, homens que vão queimar. Ah, meu Deus, sua espada, sua boca será como uma espada flamejante. Quando ele abrir a boca assim, você vai ver não só a sabedoria, você vai ver a glória de Deus. Ah, meu Deus, quanto mais eu medito da tua palavra, mais o meu coração queima por ti. O fogo de Cristo sempre vai destruir aquilo que está tentando destruir você. O fogo de Cristo vai te ensinar prioridades. Você vai colocar as primeiras coisas nos primeiros lugares. Salmo 27, o verso 4 diz, Davi diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. Nós vamos contemplar e vamos aprender. Vamos contemplar, irmão. Ninguém consegue ficar só contemplando. Você vai querer comer tudo que Deus tem na mesa. Você vai querer comer tudo, você vai querer entender cada versículo, cada vírgula, cada detalhe. Você vai estudar, meu Deus, você vai querer isso. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Nós precisamos colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Quando você e eu formos pessoas de uma só coisa, todas as outras coisas encontrarão o lugar delas na nossa vida. Quando eu e você formos homens e mulheres de uma só coisa, todas as outras coisas vão achar. Talvez você está se desfazendo de coisa que você nem precisa se desfazer. É porque você tem medo de aquilo roubar você de Deus. Aí Deus diz: não, só coloca isso no lugar certo. Só coloca isso no lugar certo. Eu torço para o meu time de futebol, eu tenho meu hobby, eu também, com a Iraci, também vou à academia. Não vou tanto que nem ela, mas eu vou. Eu também tenho meu hobby, também tenho as coisas que eu gosto, mas a minha prioridade é Cristo. Eu não rasguei a camisa do meu time e disse: agora eu sou de Cristo, eu não quero mais saber. Não, Deus te colocou nessa terra para viver, para desfrutar. Mas Ele disse: não esquece, Luiz, que essa terra tem muitas opções para você, mas se você andar no lugar de muitas opções sem entender o que é prioridade, as muitas opções vão te roubar de mim. Mas se você entender o que é prioridade, você vai desfrutar das todas as opções que eu te colocar nas mãos. Todas as opções que eu te der, você vai desfrutar delas sem me perder de vista. Diga comigo uma coisa só é necessária: escolha a melhor parte. Marta, tua comida é muito boa. Marta, o teu serviço é muito bom. Tua casa é muito limpa. Marta, você cozinha bem, Marta. Mas agora, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Senta aqui e aprende. Senta aqui e aprende. Escolha a melhor parte. Quando formos pessoas de uma só coisa, as outras coisas acharão o lugar delas na nossa vida. Nós precisamos de uma mudança de atividade? Não. Nós precisamos de uma mudança de prioridade. Nós precisamos de uma mudança de prioridade, porque se você tem uma prioridade, tem muitas coisas que já não são inúteis, você vai deixar de fazer porque elas são inúteis. Você vai olhar para elas e dizer: isso aqui não faz mais sentido para mim. Por isso essa conferência ela tem um objetivo, que é encorajar pais e habilitar filhos. O objetivo é que você saia daqui: eu fui lá, cara, meu Deus, foi maravilhoso. Eu peguei fogo, foi um som, caí 3 vezes. Tá, o que é que eles pregaram? Aí depois eu vou assistir o vídeo, aí eu te falo. Não, querido,
Seja alguém compulsivo pelas Escrituras. Coma da sua palavra. Quanto mais eu medito na tua palavra, mais o meu coração queima por ti. O fogo de Cristo vai te livrar da apostasia, da falta de fé, que é a doença deste século, a apostasia. 2 espias enviados por Josué foram espiar a terra prometida, ou melhor, foram espiar Jericó. Josué capítulo 2, versículo 10 a 15. 2 espias. Aí você fica perguntando, por que 2? Por que 2? Porque 38 anos atrás Moisés mandou 12 e só 2 acreditaram. Aí Moisés pensou, não vou mandar 2, vou mandar só 2, porque o índice aqui está baixo. Eu penso que foi assim, mas é só uma ideia. E aqueles 2 espias chegaram para espiar Jericó, foram recebidos por uma prostituta chamada Raabe. Meu Deus, Josué mandou somente 2 espias, Moisés mandou 12 e só 2 acreditaram. Somente 2 deram resultados. E eu vou te falar uma coisa, quando eles chegaram lá, aquela mulher recebeu eles, e a prostituta Raabe acreditou nos espias, e ela disse para eles, eu tenho certeza que essa terra é de vocês, essa terra é do Deus de vocês. Deus já havia falado há 38 anos atrás, com 12 espias, 10 espias não acreditaram, o que 38 anos depois uma prostituta acreditou. Você está me entendendo, querido? Quando Moisés enviou-os, eles não acreditaram. 38 anos depois, Raabe acreditou. Por isso que eu creio, irmãos, que nesses dias, nesse tempo, muitos estão entrando e outros estão saindo. Muitos. E ela dizia assim para eles, vocês precisam acreditar, nós já sabíamos. Olha o que ela disse, nós já sabíamos que isso aqui era de vocês. Nós já sabemos. Imagina aquela prostituta com mais fé do que 10 príncipes de Cades Barneia. Meu Deus. E ela entrou para a história do Evangelho. Você abre Mateus, o nomezinho dela está lá. Qual é o nome dos outros 10 que não acreditaram 38 anos antes dela? Me dá o nome dos 10, irmãos. Nem Deus deixa a gente lembrar de gente incrédula. Mas ela está na história. Ela está na genealogia do meu Jesus. Ela está porque ela creu. Muitos perderão o seu lugar porque não creem, e outros entrarão pela fé. A apostasia desses dias, essa doença silenciosa chamada apostasia, que parece que não tem sintoma. Parece que a gente vai entrando, e quando você vê, você já apostatou da fé. E desviar, irmão, não é sair da igreja, é sair da missão. Tem gente que está na igreja, mas já saiu da missão. Está totalmente desviado. Não, mas ele está na igreja, mas não significa estar na igreja. Eu preciso estar no chamado, eu preciso estar na missão, no lugar que Deus me colocou para estar. Meu Deus, irmãos, quando você está doente, você vai no médico, você toma um remédio. Mas uma pandemia, ou uma epidemia chama, né? Uma epidemia não é um remédio que precisa de uma vacina. O povo de Deus dessa geração, nós precisamos ser vacinados, irmãos, contra a apostasia. Por isso nós precisamos estar queimando por Cristo. Nós precisamos estar quebrantados, nós precisamos estar constantemente de joelhos. Nós precisamos estar constantemente numa vida de oração. Amém? Nós vamos precisar passar a peneira constantemente para saber o que é verdade e o que é mentira, sem nos tornar justiceiros da fé, sem nos tornar firmados na justiça própria, porque isso é apostasia. Apostasia é separação, é divórcio, é repúdio. Apostasia vem da palavra apostelo, que significa mandar embora, despedir, permitir que alguém parta, para que alcance liberdade. É o que o mundo busca, liberdade, irmãos.
O lugar mais livre para você, cristão, é ser escravo de Cristo, da orelha furada. Glória a Deus, marcado pelo Evangelho. Apostasia é uma enfermidade do espírito, ela ataca a nossa base de fé, nosso espírito. Porque a morte começa onde a vida começa, no espírito. Irmãos, assim como o corpo tem enfermidade física, a alma tem enfermidade psicossomática, o espírito também, ela vai esfriando você. E sabe que a apostasia é imperceptível, você não percebe, mas ela vai se alojando. É como orgulho. Orgulho é que nem mau hálito, quem tem não sabe que tem. Alguém tem que dar um chicletinho para ele. Mas como disse o Vilela aqui, quem tem amigo não tem mau hálito. Porque o amigo chega e diz: ô meu irmão, tá brabo, hein? Por quê? Rapaz, você comeu minha meia. E o único que pode libertar você da apostasia é o Espírito Santo de Deus. O único que pode tirar você do lugar de apostasia é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Por isso nós precisamos estar constantemente. Nós que estamos no altar, nós músicos. Eu toco 2 instrumentos, sino e campainha. Nós que estamos no altar ministrando, nós temos que estar queimando, irmãos. Como eu disse, você não precisa estar na euforia todo dia, mas você precisa estar queimando. O fogo de Deus precisa queimar você. Para entrarmos na missão de Deus, talvez eu vou precisar sair da minha missão. Esses dias são dias de ouvir o que é importante e falar o que é necessário. Tem coisas que não precisa falar, elas estão vindo, elas vão entrar, elas vão acontecer. Apostasia é uma enfermidade do espírito. Se eu fosse deixar para você, para botar tampa, para fechar, abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. E o versículo 1. 2 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Isto quer seja oportuno, quer não seja, ou seja, quer em tempo e fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se à fábula. Agora é para você. Tu, porém, isso é para você que é crente. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meu Deus, que palavra é essa, Jesus? Haverá um tempo, o Senhor está dizendo, em que não suportarão a sã doutrina. Meu Deus. Por isso não estão se entregando a fábulas, irmãos. As verdades que foram ditas aqui pelos nossos irmãos, pelos filhos dessa casa, as verdades que foram ditas aqui, às vezes elas ferem a gente. Às vezes a gente ouve algumas palavras e parece que esse cara, isso não é para mim. Isso é para você, que está sentado aqui do meu lado. Porque isso é apostasia, apostelo, é mandar embora, é despedir. E a pregação do evangelho vivo, ela tem o objetivo de tirar você desse lugar, irmãos. Desse lugar que a gente vai sossegando na fé, a gente vai perdendo a fé de vista. E eu queria deixar essa palavra para você, para encerrar essa conferência. Eu queria trazer algumas coisas para você identificar a apostasia no seu meio. Pastor, eu estou na igreja tal, estou na cidade tal, estou na empresa tal. Como é que eu identifico a apostasia? Eu queria dar alguns sinais, tem muitos outros, mas pelo menos alguns.
Um sinalizador de apostasia para mim é a ira de Deus. Quando Deus está irado, o capítulo e os versículos que nós lemos aqui desde o primeiro dia dessa conferência foi: quando eu cerrar os céus e não haver chuva, e certamente não vai haver colheita, e quando eu enviar o gafanhoto para consumir o produto da terra, e quando eu enviar peste no meio do meu povo, Deus está dizendo: eu vou fazer isso se vocês saírem do propósito, se vocês saírem do trilho. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei essa terra. Deus está dizendo: eu vou provocar você, mas primeiro você tem que reconhecer que isso tudo está acontecendo porque você saiu do propósito. Você está me entendendo, irmãos? Você está me entendendo? Então a ira de Deus. Depois você lê livros como Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, 26 a 29, que a volta de Cristo seria como nos dias de Noé. Casavam e se davam em casamento. Olha, depois você vai lá ver os dias de Noé, como que eram os dias de Ló, os dias de Noé. Compravam e vendiam, negociavam, ou seja, viviam uma vida normal. E de repente veio um fogo, enxofre do céu e consumiu aquela terra. Depois, se a Bíblia está dizendo que será como nos dias de Noé, o que é que eu tenho que estudar? Os dias de Noé. E como estavam os dias de Noé? Os dias de Noé, depois você lê Gênesis capítulo 6, versículo de 5 a 8. A Bíblia diz que Deus estava arrependido de ter feito o homem. Deus disse: destruirei o homem que criei, porque a sua maldade se multiplicou sobre a terra. Vou destruir ele, vou destruir tudo, vou acabar com tudo. Aí no versículo 8 ou 9, Deus olha para o lado, está escrito assim: mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo esperança. Alguém que no meio da dor, no meio da tribulação, no meio da ira de Deus, Deus olha para o lado e diz: mas Noé achou graça. Sabe o que essa palavra diz no original? Achou graça? Noé fez Deus sorrir. Noé alegrou o coração de Deus. E o pior, porque agora Deus já tinha liberado uma sentença: eu vou destruir a terra que criei, vou destruir, vou fazer, vou acabar com tudo, não quero mais, não brinco mais, acabou. Mas ele olha para o lado, Noé está lá. Uau. E a Bíblia diz: mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus falou, fez o que falou, mas para Noé não foi assim. Ele disse: Noé, vou ter que tirar você daqui, que você me fez sorrir. A minha pergunta é: se a Bíblia diz que Jesus vai voltar e será como nos dias de Noé, Deus está irado. Deus não quer. Deus quer detonar algumas coisas. Deus quer tirar algumas coisas de circulação, como foi dito aqui pelo Mateus hoje. Tem algumas coisas que elas precisam parar. Mas será que alguém vai agradar o coração de Deus, gente? Será que tem alguém que Deus olha e diz assim: ali o meu garoto, ali a minha menina, estou me agradando. Aí Deus vai dizer assim: eu estou muito irado com essa cidade, mas aquele povo ali, eu estou muito irado com essa nação, mas aquele povo ali, meu Deus, cadê os homens e as mulheres que vão adorar a Deus no meio do caos? Que vão estar queimando dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, dia e noite, no meio da dor, no meio do problema, que não vão se dobrar às demandas da terra, vão agradar o coração de Deus no meio do caos. Jesus anunciou os tempos de apostasia. Ele disse que seria dia sem fé. Ele até disse em Lucas 18:8: será que o Filho do Homem achará fé na terra? Ele está dizendo que seria como nos mesmos dias que ele chegou em Jerusalém. Os religiosos dentro do templo, sem entender sua vinda. E se Deus está dizendo, sua palavra está dizendo que vai acontecer, então vai acontecer. Eu só preciso verificar sempre se isso não me contaminou. Por isso eu preciso desses exames preventivos. Buscar Cristo, a sua presença, irmãos. A presença de Deus não maquia o engano. Não maqueia o engano. Não maqueia a mentira. A presença de Deus não maqueia.
presença de Deus, todo homem que vive na presença de Deus vive em estado de arrependimento constante. Toda mulher que vive na presença de Deus vive em estado de arrependimento constante. Se arrepende quando olha, se arrepende quando fala, se arrepende quando pensa, se arrepende quando diz, se arrepende. Oh meu Deus, está todo dia fazendo um reset na sua vida, zerando o cronômetro e dizendo: Deus, vê se há em mim algum mal, sonda-me e me conhece, examina e conhece o meu coração. Para onde eu me irei do teu espírito? Para onde eu me esconderei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu descer às profundezas do abismo, lá tu estás. Nem as trevas são escuras demais para ti, porque as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Oh meu Deus. Eu conheço uma pastora lá do Rio de Janeiro, lá do morro, que ela estava numa balada. Ela contou para mim, para Iraci, ela estava numa balada, e um cara na balada com ela começou a pregar para ela. E ele disse: ó, você tem que converter. E ela disse: você é maluco, você está doidão? Ele disse: mas você tem que ir para a igreja. Eu não sei o que você vai fazer, eu vou sair dessa balada agora. E ela converteu, ela saiu e nunca mais voltou. Hoje ela é uma pastora lá no morro. Meu irmão, ela está arrebentando. Deus está usando essa mulher poderosamente, ela e a sua casa. Porque nem as trevas e a luz para ti, as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Quem não vai na balada é a igreja, Deus vai. Quem não vai na balada é a igreja, Deus precisar, Ele vai. A gente não vai, a gente escolhe onde ir. Deus não, Deus diz: vai lá. Não, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu apresentei uma vez o pastor Alexandre Muracava, ele disse que ele ia na zona. Muracava chegava na zona e dizia assim: quanto é que vocês gastam? Quanto é que vocês faturam aqui numa noite? 4 mil, então pega 4 mil, hoje a zona é nossa. Levava a igreja lá para dentro e fazia culto. Gente maluca. Ei, cara, acorda. Maluco é você que fica sentado em casa com o controle da televisão na mão o dia inteiro. Maluco é você que fica sentado no videogame o dia inteiro. E Deus dizendo: vai na zona, vai na favela, vai nos lugares onde precisam de Deus. Vai queimar em algum lugar. Você está queimando, você tem que ir em algum lugar. Não, mas eu tenho medo de desviar. Então não vai. Então nem você está queimando. Eu sou do tempo que as pessoas iam para a faculdade e as mães vinham dar testemunho na igreja. Meu filho foi para a faculdade, meu filho está estudando isso, está estudando aquilo. Hoje as mães vêm na igreja fazer campanha para o filho não desviar na faculdade. Mas se tiver fogo em casa, irmão, pode mandar teu filho para onde ele quiser. Meu filho joga futebol, anda nas concentrações da vida aí. Cadê a turma? A turma foi para lá. E você? Não, eu estou aqui. Sou virgem, vou casar virgem. Deus me deu uma palavra, eu vou casar virgem. Isso é diferente, cara. Você tem que fazer as coisas diferentes. Nossos filhos têm o privilégio de nascer num lar onde Cristo reina, onde o fogo queima, onde a glória se manifesta. Aleluia, aleluia. Apostasia não pode começar dentro da nossa casa. Um outro sinalizador de apostasia é um povo sem estrutura, que não suportarão a sã doutrina, ou seja, não suportarão carregar o que Deus quer colocar na vida deles, porque não tem estrutura emocional, não tem estrutura mental. O cara vai expulsar um demônio ali de alguém, volta endemoniado. O que foi? Ai, retaliação. Só tem retaliação se tiver carne. O diabo não pode retalhar o espírito, irmãos. O diabo não pode retalhar o espírito. Isso é apostasia. É um povo que se mete a fazer coisa que não tem estrutura para fazer. Não ora, quer orar. Não busca, quer que os outros busquem. Não investe, quer que os outros investem. Ele está falando.
que foi, doutor? Retaliação. Odeio essa palavra, irmão. Isso não é retaliação não, irmão, é colisão. Jesus está indo expulsar um demônio lá de um cara que dorme no cemitério. Sabe como é que ele vai para lá? Dormindo. O diabo já quis derrubar o barco, já quis afundar o barco no caminho. Sabe onde é que ele estava? Dormindo. Deus dá aos seus enquanto dorme. E todo mundo atribulado, todo mundo na confusão. Ai meu Deus, e agora? E agora? E agora? Quem é que venceu aquela tempestade? Quem estava em confusão ou quem estava dormindo? Quem parou a tempestade? É quem estava na confusão por causa dela ou quem estava dormindo no meio dela? Deus te dá autoridade quando você aprende a dormir na tempestade. Você vai vencer toda a tempestade que você aprendeu a descansar nela. Sai dessa apostasia confusa, desse lugar confuso, irmãos. Quando ele chegou lá, o diabo já estava vencido. Ele veio e se prostrou diante dele. Uma vez nós fomos chamados, nós estávamos em um programa de rádio chamado Nós para expulsar um demônio. Aí eu fui. Quando eu entrei, pisei no cercado, o diabo gritou lá de dentro: eu te odeio, eu digo é dois. Eu também te odeio. Com uma faca na mão dentro de casa. Não entra aqui que eu te furo. Eu disse: me dá essa faca aqui. Obedeça, eu mando em você. Obedece aqui, daqui. Se assente. Eu não gosto de você. Eu também não gosto de você. Também te odeio. Gente que está entrando em lugares, irmãos. Tem gente entrando em lugares com medo. Entrando em lugares, essa terra não é do diabo. Ele deu aos filhos dos homens. Essa terra é minha. Essa terra aqui é minha. Quem vai sair daqui é tu, Satanás. Quem vai deixar esse lugar é tu, diabo. Não, irmãos, apostasia. Por um povo que não suporta a presença de Deus porque não tem estrutura. Não foram preparados para carregar um peso de glória. Não são preparados, são preparados só para receber bênção. Quem vem buscar a sua vitória? Todo mundo levanta a mão. Quem vem buscar a sua bênção? Quantos têm estrutura? Não tem. Irmãos, não tem. São preparados só para receber bênção, mas não suportam a verdade. Não suportam a cruz. O mínimo que carrega é a Bíblia. O mínimo que carrega é a Bíblia. Se não suportam a verdade, como viverão em verdade? Como propagarão a verdade? O terceiro sinalizador de apostasia para mim é ouvir o que me agrada. É ouvir o que me agrada. Sentirão coceira nos ouvidos. Sentirão coceira nos ouvidos. Um pastor, quando ele soltava a ovelha no pasto, ele passava óleo na cabeça dela para ela poder pastar, para as moscas não ficarem azucrinando a vida dela. O Deus da mosca é Beuzebu. Ovelha ungida não ouve mosca, irmão. Ovelha ungida, se ela está firmada na verdade, quando alguém vem com alguma pitada de engano, ela diz: epa, pare aí, aleluia, amém, irmãos. Existia uma mosca que comia o cérebro dessas ovelhas, ela entrava pelo ouvido e ficava ali dentro. Por isso que eles passavam óleo. E Davi no Salmo 23 é lindo, né? Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi está dizendo: se eu sou ungido, o vale da sombra da morte não me incomoda. Vocês ouviram testemunhos aqui de Djalma, do pastor Dinho, de homens que passaram pelo vale da sombra da morte, o famoso pé na cova.
estavam aqui falando, ministrando. Porque se você é um homem ungido, uma mulher ungida, a morte não te assusta. Porque quem está vivo nunca morrerá. Amém? Para mim, outro sinalizador de apostasia, e esse é brabo e pesado. Se arruma na cadeira, se arruma. Isso, aperta o cinto. Isso, porque esse é brabo. Para mim, um dos sinalizadores de apostasia é isso que eu vou te falar: gurus particulares. Pessoas que têm gurus particulares estão em apostasia. Vão procurar pregadores, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Vão estar atrás de gurus particulares e, se precisar, pagam para ouvir aquilo que querem. E se tem gente comprando, é porque tem gente vendendo. Mas o meu Jesus vai expulsar os compradores e os vendedores. Aleluia. Essa palavra não é para você, irmão, que vende um CD. Não tem mais, né? Não tem mais CD agora, né? É Spotify. Não é para você que vende um livro. Não é para você que tem um material, que tem um curso na internet. Não, para mim não é isso. Isso não é os compradores e os vendedores. São aqueles que estão vendendo a unção. Sabe por que estão vendendo? Porque tem gente pagando. Sabe por que tem gente pagando? Porque tem gente vendendo. Amém? Ai, irmão, vão se cercar de mestres segundo os seus sentimentos, segundo a sua cobiça. E Jesus deixou claro, ele disse: onde estão os cadáveres? Onde está? Onde estão os cadáveres? Ali estão os abutres. Ele falou isso, gente. Onde estão os cadáveres? Ali estão os abutres. Quem mora aqui no sítio, assim, mora perto do sítio, que tem pasto, que tem criação perto da sua casa, você olha no pasto assim, você já viu um cavalo se coçando numa vaca? Não, irmão, cavalo coça cavalo, vaca coça vaca. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você vai produzir semente segundo a sua espécie. Se você é homem de Deus, você vai produzir homens e mulheres de Deus. Se você é mulher de Deus, você vai produzir homens e mulheres de Deus. Você vai atrair a semente segundo a tua espécie. Sabe quem vai vir para a sua mesa? Segundo aquilo que você está no seu coração. Você ouviu aqui equipes. Eu poderia trazer qualquer pastor da nossa plataforma aqui, e vocês iam ouvir deles a mesma coisa. Alguns estão um pouco mais adiante, outros um pouco mais atrás, mas todos estão no caminho. E quem vai para o mesmo lugar se encontra no caminho. Aleluia. Mas aonde estão os cadáveres, ali estão os abutres, irmãos. Nós precisamos entender isso. Se não ouvirmos os profetas da verdade, o próprio Deus, não, depois você lê, eu não vou ler, mas anota, Jeremias capítulo 15, versículo de 1 a 3. Se não ouvirmos os profetas da verdade, o próprio Deus levantará profetas da mentira. Está na Bíblia, Jeremias 15, de 1 a 3. Se quiser pode botar aqui. Está aqui, eu vou ler. Aleluia. Disse-me, porém, o Senhor, que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim, lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhe-ás: assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro. Porque punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, com aves do céu e feras do campo para os devorarem e destruírem. O próprio Deus faz isso. O próprio Deus levanta profetas da mentira para colocar o povo em confusão. Jesus falou isso para Pedro: não sabes as coisas de Deus, só as dos homens. Fábio pregou aqui hoje pela manhã falando sobre isso. Esse evangelho que me tira da cruz, irmãos, é o evangelho de homens. Se Cristo não te alegra, se a vida sacrificial com Cristo não te alegra, se você não é intenso, não espere de outro lugar, você não vai conseguir. Se você precisa sempre de uma manivela,
de alguém dizendo que você é ungido, de alguém acreditando, de alguém aplaudindo. Nós não estamos atrás de palmas, estamos atrás de almas. Não é as palmas que me promovem, são o tanto de Cristo que há na minha vida e o tanto de Cristo que eu consigo transmitir para os outros. Líderes de firmes consciências não são líderes de cegueira espiritual. Ele diz que enviaria cães. Cães? Paulo deixou claro aos Filipenses, capítulo 3, ele disse: acautelai-vos dos cães. Quem são os cães? Bota ali para mim Isaías 56, de 9 a 11. Quem são cães? Isaías, vou aqui de novo, na Bíblia. Vós todos os animais do campo, todas as feras do bosque, vinde comer. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada... Não, volta lá nos pastores que nada compreendem, irmão. Volta no 9, irmão. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Quem são cães então? Pastores gananciosos, cães mudos, atalaias cegos, não percebem quando chega o inimigo. Cães são pastores gananciosos. Em Filipenses capítulo 3, versículo 2, Paulo disse: acautelai-vos desses cães. Quando Jezabel foi empurrada lembra que ela foi empurrada ali da sacada pelos eunucos? Quem comeu a carne dela? Cães se alimentam de Jezabel. Controle, manipulação, imoralidade, engano. Lembra da parábola de Lucas 16, está na Bíblia. Na casa do rico tinha um pobre na porta. E quem é que lambia a ferida dele? Quem lambia, irmãos? Cães. Eles falam de líderes que se alimentam da dor dos outros, que não curam, não trabalham para curar, se alimentam da dor das pessoas. E até é bom que elas não sejam curadas nem transformadas, porque elas estão sempre voltando. Não, irmãos, cães não se alimentam da dor dos outros. Nós não podemos nos alimentar da dor dos outros, porque nós não somos cães. E Jesus deixou claro, ele disse: ficarão de fora os cães. Isso gera apostasia, irmão, sinalizador de apostasia. Líderes que não são de firmes consciências, gurus particulares, líderes que têm gurus particulares. Um pastor cego, irmãos, sabe o que ele quer? Ele quer que Deus realize seu sonho. Mas um pastor de visão, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele renuncia os seus sonhos para viver a vontade de Deus. Um pastor de visão renuncia. E eu nem vou falar da falsa circuncisão. Para ir terminando, outro sinalizador de apostasia. Se arruma na cadeira aí, irmão. Isso. Cultos por habilidade. Cultos por habilidade. Sabe que nós temos habilidade hoje para fazer cultos sem Deus? Você sabia? Uma vez eu fui pregar numa igreja, era conferência do Espírito Santo. Tinha tudo lá, menos o Espírito Santo. Igreja assim, ó, 70 pessoas. E eu digo: o que eu vou falar na conferência do Espírito Santo? O Senhor diz: fala do Espírito Santo. Eu disse: mas eles não acreditam como nós acreditamos no Espírito Santo. Para ele o Espírito Santo é um nuance, é um arrepio, é um calafrio. Não é uma pessoa que eu converso e ele responde. Não é uma pessoa que me chama no meio da noite pelo nome. Oh, meu Deus. E aquela época nós tínhamos uma banda, e a gente tinha feito uma música chamada Deus Grandão.
E o refrão da música dizia assim, ó: Deus grandão, 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 mas cabe no meu coração. E aí os meninos tudo animados com a música, né? Pastor, vamos cantar Deus grandão. Eu disse: Deus me livre de cantar Deus grandão aqui, nós vamos ser expulsos. Não, irmão, canta mais perto, eu quero estar. Canta música de velório. E aí o pastor me chamou e disse assim: ó, a gente vai até tal hora, você consegue falar em 40 minutos? Eu disse: consigo, pastor. Porque tem não sei o que, tem não sei o que. Todo mundo cantou, todo mundo falou, apresentou todo mundo. Depois meus 40 minutos, eu disse: o que eu vou falar do Espírito Santo? Mas como é que você vai pregar sobre o Espírito Santo sem sentir o Espírito Santo, sem saber que ele... Meu Deus. E eu comecei a andar de um lado para o outro com o microfone, dizendo: Ele está aqui. Ele está aqui agora. Eles ficavam olhando assim, ó. Quem está aqui? Eu disse: Ele está aqui. Ele veio. E Ele veio por causa de você. De repente, irmão, eu tirei o microfone da boca e disse: Espírito Santo tem que vir aqui agora me ajudar. Eu não quero cair no culto da habilidade. Eu não quero cair na habilidade. Eu não quero desviar para habilidades. O senhor não vir, está tudo certo. Eu fecho a Bíblia e vou embora. De repente, irmão, uma mão aqui na frente começou. Oh glória, quando uma mão levanta, irmão, meu Deus, sua dor. E tinha um homem sentado na primeira fila, o queixo dele começou a tremer. E ele queria parar e botou a mão, e a mão falou assim: Senhor. Eu fui dando uma animada. Eu disse: Ele está chegando. Ele está chegando aqui agora. Ai, irmão, uma senhorinha de coquezinha levantou e começou. Meu Deus, irmão. Eu olhei para trás e disse: Deus grandão neles. Toca Deus grandão agora. E eles começaram: Deus grandão. Irmão, aquele pastor que me deu 40 minutos, já tinha passado 1h40. Ele estava debaixo das cadeiras nadando. E ele dizia: tem fogo, tem fogo, tem fogo aqui. Tem fogo de Deus aqui. Tem glória de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. É poder de Deus. Irmão, e glorifica o nome de Jesus. Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui. Ele está aqui. Deus está aqui. Cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: Ele está aqui. Diga para ele: se você não fizer nada, eu vou cantar Deus grandão para você também.